Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar hoje essa relação do balanceamento e a massa atômica. Bom, como nós já sabemos, toda essa questão, que o átomo é a parte estrutural da matéria. Isso vai ter uma síntese para a gente elaborar a questão da atividade do terceiro bimestre, no período de 31 a 4/8. Eu, como vocês sabem, sou o professor José Carlos. Bem, o objeto de conhecimento é a organização dos elementos de acordo com suas massas na tabela periódica. As habilidades desenvolvidas é calcular as massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes, além de a gente verificar a relação do balanceamento das reações químicas. Bom, vamos com uma revisão. Nós já estudamos a relação da tabela periódica. Nós sabemos que nós temos o símbolo, no caso, o sódio. Aqui eu tenho o número atômico, é o que identifica cada átomo, que é a quantidade de prótons existentes no núcleo. Aqui na parte de baixo é o número de massa, 22,98, ou podemos arredondar para 23. E aqui é a distribuição eletrônica. Como nós já estudamos, através da distribuição eletrônica, se tem o rearranjo, é a formação de novas substâncias. Bom, aqui o conceito da tabela periódica nós já vimos. O que é importante para a nossa relação agora é saber que cada átomo ele tem o seu número atômico, número de massa e a distribuição eletrônica. O que nós vamos focar agora, galera, é no número de massa. Tudo bem? Bom, continuando nossa revisãozinha, o que são átomos? É a parte estrutural da matéria, ou seja, toda a matéria é formada por átomos. Não existe uma única matéria que não tenha átomos. Esses átomos, como nós vimos no slide anterior, são os elementos químicos, porque cada átomo tem um número atômico, ou seja, quantidade de prótons existentes no núcleo. Então aqui nós temos o hélio, o hidrogênio, o hélio, cálcio, carbono, cobalto, cloro e assim por diante. Cada um tem um número atômico, ou seja, cada um tem uma quantidade de prótons no seu núcleo. Como nós vemos a formação desses átomos iguais, o rearranjo desses átomos iguais ou diferentes, formam as moléculas. Aqui, hidrogênio mais hidrogênio igual a H2, que é o gás hidrogênio. Cl mais Cl, Cl2, que é o gás cloro. Aqui nós temos oxigênio mais oxigênio, O2. Oxigênio mais oxigênio, O3. Aqui tem um fenômeno chamado alotropia. O que seria isso? Quando o mesmo átomo forma mais de uma substância diferente. Apenas átomos de oxigênio, ele forma o gás oxigênio como forma o gás ozônio. Também, as moléculas são formadas por átomos diferentes. No caso, o hidrogênio mais O2 forma uma molécula de água. Hidrogênio mais cloro, aqui o HCl, o ácido clorídrico. Em relação às substâncias, a união de moléculas são as uniões de moléculas, que elas podem formar por átomos iguais ou átomos diferentes. Substâncias formadas por átomos iguais são as substâncias simples. Substâncias formadas por átomos diferentes são as substâncias compostas. Tá, galera? Isso daí é só uma relação para a gente lembrar o que nós vimos, para a gente ter uma base. E também nós vimos essa relação de como que eu represento as reações através de uma equação química. São as representações que são formadas por átomos, moléculas que apresentam íons, que são chamadas equações iônicas. Aqui nós temos os reagentes, aqui vai dar origem ao produto. E essa relação ela tem que estar, essa equação balanceada. É o tópico que nós vamos ver, nós já vimos que nós vamos revisar agora. Balanceamento, ou seja, conforme a lei de Lavoisier,
a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do meu produto. Tudo que eu tenho aqui nos meus reagentes, eu tenho 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho um só. Então, tem aquela máxima, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse oxigênio não pode ter sumido, né? Então, isso que requer o que é balanceamento. Nós vamos ver agora como vamos realizar o balanceamento das equações. Essa atividade de balanceamento está na apostila Interpretação de Transformações Químicas, na página 34 a 36, e ela fala o seguinte, na questão 3A, discuta com seus colegas, registre suas ideias e hipóteses com relação às seguintes situações e problemas. Essa mesma situação que nós discutimos na aula anterior, da sexta-feira, como as transformações químicas podem ser representadas. E nós vimos como que nós representamos através essas reações químicas, através das equações, onde ela dá informação, além dos reagentes do produto, o sentido da reação, se ela está no estado gasoso, no estado sólido, líquido, ou até em solução aquosa. Então ela dá várias informações, se tem aquecimento, se forma precipitado. Então na equação química ela mostra várias informações interessantes para a gente de uma forma prática. A 2, existe relação entre a quantidade de reagentes e a quantidade de produto? Isso é basicamente a lei do Lavoisier, não é? Que nós já estudamos tanto. E como podemos ver a quantidade de ferro produzindo com base nos reagentes? Isso adiante nós vamos verificar essa questão, como nós vimos na aula. Bom, esse é um exercício para a gente verificar esses conceitos aqui da forma de uma representação, como Dalton representava através de uma simbologia. Analisando essa mistura de substância, nós vamos determinar a quantidade de átomos, elementos químicos, moléculas e substâncias simples. Bom, pessoal, como que nós vamos responder essas questões? Então, nós vamos ver o seguinte, que átomos são todas as esferas, conforme a representação, como eu disse, de Dalton. Então, eu tenho aqui no total de 23 esferas, ou seja, representação de 23 átomos diferentes. Vimos que cada bolinha tem uma representação X, a bolinha clara, a bolinha escura. Isso representa-se o quê? Cada elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, representadas aqui de forma diferente. Então, eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Esses elementos químicos eles formam os rearranjos, com átomos iguais e com átomos diferentes. Isso formam, esse rearranjo, são as moléculas. Quantas moléculas eu tenho diferentes aqui? Eu tenho essas com X, as bolinhas escuras, as bolinhas claras, e essa entre bolinha clara e o X. Então, eu tenho aqui 4 moléculas diferentes. A união dessas moléculas formam as substâncias. O que são substâncias divididas entre simples e composta? Como eu disse anteriormente, substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo átomo. Então, eu tenho uma substância simples, 2 substâncias simples, 3 substâncias simples. E apenas uma composta, que é formada com a bolinha clara e com o X. Beleza? Bom, nós já estudamos balanceamento, mas vamos verificar o balanceamento aqui. Está vendo? O que é o balanceamento? A quantidade dos átomos dos reagentes tem que ser igual à quantidade do meu produto. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2 de hidrogênio, aqui eu tenho 3. Então está totalmente diferente. Nós vamos deixar ambos com as mesmas quantidades. Só que eu não posso abrir a molécula e colocar um 2 aqui. O que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de moléculas. Se eu tenho 2,
Quantas moléculas eu preciso do nitrogênio? 2. Só que esse 2, ele vai multiplicar toda a molécula. Então, 2 vezes 1, quando não tem nada aqui, é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Só que quando ele faz isso, ele multiplica também o hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Agora eu tenho 6 hidrogênio, enquanto eu tenho 2. Que o número multiplicado aqui por 2 vai ser igual a 6. 3. 3 vezes 2, 6. Agora, olha, eu tenho 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. 6 hidrogênio, 2 vezes 3, 6. Legal? Vamos ver mais um. Aqui, ó, o hidrogênio eu tenho 2, 2. Praticamente tranquilo, por enquanto está balanceado. Só que o oxigênio eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, quantos oxigênios eu tenho que ter? 2. Como eu disse, não vou abrir molécula e colocar 2. Se eu pudesse, já não seria mais molécula de água. Se tivesse um 2 aqui, seria o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então, eu tenho que aumentar o número das moléculas. Então, coloco 2. 2 vezes 1, 2. Com 2 aqui. Quando não tem nada é igual a 1, ó, aqui na frente. 1 vezes 2, 2. Então, o oxigênio está tranquilo. Como falei no exercício anterior, você tem que multiplicar toda a molécula. Antes eu tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho 4. 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2. Então, que número que eu vou multiplicar por 2? 2 vezes 2, 4. Beleza? Fácil, né? E aqui a mesma coisa. Esse exercício eu deixei para a gente resolver para essa aula. Então, aqui, ó, carbono eu tenho 1 e 1. O hidrogênio eu tenho 4, aqui eu tenho 2. O oxigênio eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Pessoal, sempre que eu tiver uma substância simples, no caso o oxigênio, deixa sempre ela para balancear por último. Então, se o carbono está igual, eu vou deixar o oxigênio por último, vamos balancear o hidrogênio. Eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Eu preciso ter 4 também. Então, que número multiplicado por 2 vai ser igual a 4? 2. 2 vezes 2, 4. Só que agora também vamos ver o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Que número multiplicado aqui vai ser igual a 4? 2. 2 vezes 2, 4. O carbono ainda continua com 1. Continua com 1. Está tudo ok. Então, isso é o balanceamento. Bom, uma questão interessante para a gente determinar a massa, nós precisamos ter conhecimento sobre a massa atômica. O que é massa atômica? Ela tem como padrão o carbono 12. É o carbono dividido em 12 partes. Então, a unidade de massa atômica corresponde a uma parte do carbono 12. Então, o oxigênio, a massa do oxigênio é 16, corresponde como padrão 16 partes igual a essa. O hélio, a massa do hélio é 2. Então, ou seja, ele vai ter duas massas, duas unidades iguais a essa. Isso eu vou determinar a massa. O sódio é 23, então vai ser 23 partes iguais a essa. Tudo bem? E esses valores encontra onde? Que nós já falamos. Na tabela periódica. Aqui tem um exemplo para a gente determinar a massa molecular, como eu já passei para vocês. Ó, H2SO4. O que eu vou fazer? Determinar a massa. Ó, hidrogênio, enxofre e oxigênio. São as minhas massas, são os meus átomos dessa molécula. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Quantos átomos de enxofre? 1. Qual é o oxigênio? 4. Vou olhar na minha tabela periódica e vou determinar a massa atômica aqui. E vou multiplicar a quantidade vezes a massa. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Eu somando tudo, eu vou ter a minha massa molecular, que é 98. E para finalizar aqui, essa relação aqui é o cálculo que nós fizemos no anterior.
E aqui água, ó, H2O.